Por quê? Porque o investimento em educação ele atinge um mosaico muito amplo de setores da economia, do consumo, da renda da família, da renda do profissional da educação, da construção de escolas, da compra de insumos, etc, etc. Então, ele tem uma capacidade de multiplicação muito grande. Ou seja, investir mais em educação, você contribui também para ampliar a perspectiva de crescimento do produto interno bruto, né? E aí, o dado, eu me referi agora, é um artigo do MIL, também é pesquisador do IPEA, também é interlocutor nosso lá na comissão, onde ele analisa o orçamento, os gastos totais e comprova que, se nós avançamos na distribuição da renda monetária, da redução da desigualdade, pelo ingresso dos mais pobres ao percentual de renda, não é essa a forma mais adequada, mais democrática de você combater a desigualdade. É exatamente o financiamento via políticas sociais. Aí vejam, o problema maior do orçamento público está centrado no pagamento dos encargos financeiros. O Brasil é o país que mais possui despesas financeiras em comparação com o PIB e é o que mais paga juros e encargos em relação à sua dívida. Ah, mas o Japão está com a dívida 200% do PIB, mas vai ver qual é a taxa de juros do Japão? Vai ver qual é a maturidade da dívida? Que tempo essa dívida tem que ser paga ou refinanciada? Diferente. Você pode ter uma relação de dívida PIB mais baixa, mas se você tiver uma taxa de juros de encargos maior e a maturidade de vencimento da dívida menor, desculpa, a pessoa fudeu. O orçamento está completamente comprometido com os encargos da dívida pública. Aí, ali na segunda linha, o Brasil, total deduzidas as reservas e os juros totais, 13 pontos percentuais do PIB, maior do que o conjunto do país, Suécia, Estados Unidos, França, Itália, etc. No Brasil tem a carga tributária, você tira dela as transferências de assistência e previdência social, sobra a carga tributária líquida. Quando dela você deduz os encargos com juros da dívida, sobra a carga tributária final, que é a mais debilitada em função do aumento do percentual de gastos com o serviço da dívida, né? E aí que o Milko apresenta que a gente tem discutido. A probabilidade de redução da desigualdade, segundo os indicadores, quando há investimento em políticas sociais, saúde e educação, sobretudo, atinge quase 42%. Quando você aplica transferências concretas de renda, inclusive os pagamentos da Previdência para os aposentados, você só incide 18% na probabilidade de redução da desigualdade. Então não é ruim, é bom. Só que não é concluso. Você precisa ampliar a capacidade de investimento para poder elevar o padrão. E aí veja a proposta que a gente está defendendo, que é extremamente conservadora. Porque essa proposta mantém a União na condição de quem mais arrecada e quem menos investe. Mas ela é conservadora de propósito, para mostrar que o governo não tem saída. Nós poderíamos propor em 10 anos a mudança do padrão, ou seja, quem mais arrecada aumenta o percentual em detrimento dos que menos arrecadam. A gente está mantendo os percentuais atuais. Então vejam, atualmente são computados 5% de investimentos do PIB em educação. Qual é a parte da União desses 5%? 0,98%. Os estados entram com 2,04% e os municípios com algo em torno de 1,92%, 1,94%. Com as devidas proporções, se a gente quer subir de 7,5% para 10%, 7,5% o relator já propõe. Então a nossa disputa agora não é mais por 10% do PIB da educação, por 2,5% a mais. 2,5% em 10 anos dá 0,25% do PIB por ano. E traduzindo, ano, o percentual da União dos Estados e municípios, a União entrando com 20% disso, implicaria a base do PIB desse ano de 4,5 bilhões, 2,25 bilhões ano. Ano a mais no orçamento da União para atingir a meta dos 10%. Sabe quanto foi a isenção que o Manteiga deu a 4 dias para a indústria automobilística? Quase 3,5 bilhões. Uma tacada só, para um único setor da indústria nacional. E o Manteiga, embora tenhamos ido lá conversar com ele, a bancada do governo rejeitou o meu requerimento e outros para que ele fosse discutir conosco na Comissão de Educação, Financiamento e Educação. Mas ele vai para a FEBRABAN, ele vai para a Fiesp, ele recebe o presidente da
grafite, ele vai para a fábrica. Com o capital empresarial industrial, ele reúne a controle. Vai para aí discutir o financiamento de um plano decenal, que vai atingir, vai incidir na vida de quase 55 milhões de crianças, jovens e adolescentes estudando no nível superior. Ele não vai discutir. Ele não sabia nem o que era PNR. Na audiência que nós vamos debater com ele. Né? E aí, nunca demais lembrar do querido Paulo Freire, né? Os sonhos devem ser ditos para começar a se realizarem, e como todo projeto precisa de uma estratégia para serem alcançados. O adiamento destes sonhos desaparecerá com o primeiro movimento. Eu disse lá na comissão, eu esperava que daqui a 80 anos, assim como nós estamos 80 anos depois, louvando o manifesto dos pioneiros da educação, que os historiadores daqui a 80 anos não pesquisem aquelas sessões gravadas, registros e tal, e nos chamem de perigos. Porque é o que vai acontecer. Não há como negar a sustentabilidade, o fundamento financeiro orçamentário para que nós avancemos nas metas do PNR para 2022. Sobretudo depois das audiências que nós fizemos com os especialistas, os pesquisadores, as entidades nacionais. Então, das duas formas, nós fizemos, queríamos aprofundar o debate, ou alguns fizeram para fazer aqui um teatrinho, porque já vinham pré-determinados que vocês vão defender em função da supremacia da ordem econômica e da estabilidade sobre os fins da educação brasileira. Né? Bom, a gente fez por onde também recuperar as grandes figuras que construíram, né, coletivamente, para destacar Anísio Teixeira, Darcy Ribeiro, o Cristóvão, o Florestan Fernandes, o Fernando Azevedo e o Lourenço Filho, que foram alguns dos subscritores do Manifesto dos Pioneiros da Educação em 32. É isso, obrigado. Gostaria de agradecer a presença de todos e a palestra do professor deputado Paulo Santiago, brilhante apresentação. E a gente passa agora a um debate, perguntas da plateia. Eu posso até iniciar com uma pergunta. São 10h30,